Olá, estamos com mais um STF Talks Stefanines. Eu estou aqui com a Lorete, né, da empresa Allos. Lorete, fala um pouco aí. Primeiramente, obrigado por aceitar o convite. Me fala um pouco aí sobre o que é a Allos e qual foi a sua palestra aqui no Agile Trends 2024. Vamos lá, gente. Então, para quem está ouvindo, eu sou a Lorete, sejam todos bem-vindos. A Allos, muita gente não conhece ainda. A gente é uma empresa de shopping centers que veio da fusão da BR Malls junto com a Aliança Sonae, uma fusão recente, e atualmente somos a maior empresa de shopping centers no Brasil. Não somente administradora, mas também detentora dos ativos. São 62 shoppings no nosso portfólio. E quando a gente fala de shopping, a gente tem a situação que todo mundo pensa do shopping físico, mas a gente também tem o shopping online, o shopping digital, aplicativo, sites, enfim. Então, hoje em dia, se você quiser, você consegue verificar, pagar o seu estacionamento pelo aplicativo, todo esse mundo digital. Então, quando você pensa em empresa de shopping center, você não imagina que existe todo um arcabouço tecnológico por trás. E a palestra aqui foi trazer exatamente, no meio dessa fusão, como que foi o posicionamento estratégico do time de agilidade. Foi uma fase que a fusão estava com muito layoff no mercado, e então sempre existiu aquela expectativa, será que o time vai continuar? Será que não vai continuar? E aí foi onde a gente se posicionou de um modo a gerar valor, realmente ser reconhecido como um time estratégico na empresa. Legal. E me fala um pouco mais de como esse time ele conseguiu sobreviver a essa fusão, né? Contrariando as expectativas aí, né? Vamos lá, vou te contar um pouquinho então do histórico. O time tinha aproximadamente ali 5 pessoas, e quando veio a fusão ficou aquela insegurança, o que eu vou fazer, como é que vai ser, e muita gente acabou optando por sair, enfim, tivemos esses desligamentos, enfim, e ficamos eu e mais uma agilista no time. E aí a gente nessa fase fizemos inúmeras coisas, viramos PO, agilista, enfim, fazíamos tudo, mas isso não estava sendo suportado. E aí quando a gente começou o legado da Aliança Sonae, conhecia um pouco de agilidade, estava começando o processo, e a BR Malls, por sua vez, já tinha um legado mais construído, mas por conta da fusão a gente estava congelado com as nossas evoluções. E aí, quando a fusão de fato aconteceu, o que vai acontecer, como é que a agilidade vai ajudar, eu percebi que eu precisava que as pessoas entendessem qual é o real valor da agilidade. Muita gente tinha a percepção que a agilidade é só rodar um rito, é só estar ali no dia a dia dos times, facilitando uma reunião, o que não é verdade. Talvez há 10 anos atrás, as pessoas estavam aprendendo o método, mas isso já não faz mais sentido. E foi exatamente esse trabalho que eu comecei a fazer com as pessoas para ressignificar a área da agilidade. Então, a gente não é uma agilidade operacional, a gente é uma agilidade estratégica que a gente pode gerar valor, a gente faz melhoria contínua, a gente gera produtividade, a gente mexe os ponteiros de resultado através de todo esse arcabouço ferramental, de tudo que a gente tem na bagagem, porque o agilista não é simplesmente o cara que conhece o método e aplica, é muito além disso. Legal. E a gente está falando de, hoje em dia a gente fala de agilidade não como fim, mas meio, né? Uhum. Onde a gente trabalha em todos os níveis da organização. Exatamente. É isso que você está falando, né? E me fala aí, quais foram os desafios enfrentados, de fato, no primeiro momento, né? Depois da fusão e todo esse reposicionamento? Desafios são inúmeros, e se não tiver, tem alguma coisa errada. Estou tentando lembrar aqui, eu acho que o maior desafio, pensando do ponto de vista do time, foi a insegurança, que a gente foi quebrando e foi mostrando que a gente é um time necessário. E do ponto de vista da empresa, eram 2 empresas diferentes e níveis de maturidade ágil diferente, então a gente precisou primeiro fazer um nivelamento básico. A gente teve ajuda, sim, das pessoas do legado, talvez que tivesse um pouquinho mais avançado, então as pessoas se ajudaram ali, então foi essa parte do conhecimento. Obviamente, pessoas que não conheciam, talvez um pouco da resistência, ressignificar o que tem da agilidade, até mesmo porque a gente vê no mercado, eu sempre brinco, tem muita gente fazendo qualquer coisa, mas que não é agilidade de fato. Sim. Eu posso dizer que você pegaram 2 organizações que precisavam se fundir e eles precisavam criar uma equalização dessas práticas para poder gerar resultado. Esse foi um dos primeiros passos que a gente fez. E não só nisso, né? Vamos pegar a cultura, porque a gente está falando de uma empresa nova que vieram de 2 culturas diferentes e hoje em dia a gente está criando uma cultura nova. Então a cultura é o nosso bebezinho que nasceu recentemente e a gente está construindo ela junto. Então a agilidade tem um papel fundamental nisso. Legal. E você pode compartilhar alguns exemplos específicos de todo esse trabalho que vocês fizeram? Por exemplo, ações, quem são as áreas envolvidas, que tipo de prática, alguns frameworks que vocês podem ter utilizado também, o que vocês fizeram?
Vamos lá. O primeiro ponto, quando teve a fusão, e eu acho que isso foi o momento que a gente deu aquela... Vamos voltar um passo atrás para entender o que é a nova empresa, onde queremos chegar. Então, nesse passo, a gente teve que rever. Então, tínhamos ferramentas diferentes entre as empresas. Qual é a ferramenta que fazia sentido ficar? Tínhamos culturas diferentes. Então, como é que a gente vai equalizar isso? E um ponto principal assim, que eu posso trazer para vocês, que a gente vem trabalhando aí desde o ano passado e já viramos de fato, foi uma reorganização. Por quê? Como a gente fez a fusão, os times eles vieram já crescendo organicamente. Com a fusão, esses times meio que se reorganizaram organicamente, mas ninguém parou de fato para entender se aquilo estava fazendo sentido, se aquilo realmente estava gerando valor para a conta no cliente. Então, desde outubro, mais ou menos, ano passado, a gente começou todo um processo de entender como os times estavam, quais eram as dores que os times enfrentavam da forma como estavam, qual era o value stream mapping que a gente precisaria criar para esses times, e a gente se reorganizou desde então. Estamos com aproximadamente 16 times reorganizados por jornada e de fato gerando mais valor. Temos inclusive com alguns experimentos no meio de toda essa jornada, avaliando se realmente vai dar certo, se não vai. Talvez a gente vai ter que, talvez não, com certeza a gente vai ter que reajustar algumas rotas. E acho que essa é a beleza que a gente está vivendo. Legal. E qual, assim, em termos de resultados, o que vocês podem colher de resultados hoje? Mas, assim, você falou bastante da equalização desses 16 times e como se conecta e gera resultado para a organização. Vamos lá. São vários, na verdade, e um dos pontos que eu, como head da empresa de agilidade, percebo é exatamente a gestão, a liderança, entendendo que o time da agilidade tem um propósito em estar ali, não é simplesmente as pessoas que estão no time fazendo uma função operacional. Então, a gente teve essa compra da liderança porque eles entenderam de fato o que a agilidade pode trazer. Incrementos que a gente teve também nesse processo, tivemos mudanças de ferramenta, então a gente está equalizando, já temos uma jornada grande em relação a metrificar, e esse era um ponto que eu sempre falei muito com o pessoal do meu time. O valor que a agilidade gera muitas vezes é intangível, mas como é que a gente consegue tangibilizar isso? Então, essa é uma jornada que a gente começou, a gente está no processo ainda, mas a gente vê que o mínimo que a gente já tem já faz toda a diferença, não é simplesmente dados isolados por time, mas como é que as tribos, as áreas, as torres se comportam e como é que a gente consegue fazer essas lições aprendidas e adaptar, e não somente rodar o by the book, né? Esse é um ponto muito fundamental. Como é que eu adapto o by the book, a gestão de projetos tradicional, que é a minha formação inicial, que eu trabalhei por anos em cascata. Como é que a gente adapta, o que a gente usa de bom de um, o que a gente usa de bom de outro, e a gente realmente com isso gera valor. Obviamente, sem rasgar o manifesto, porque eu acho que os princípios e valores são extremamente válidos, mas a gente tem que conseguir encaixar. E até uma coisa que me falaram uma vez como head, a gente tem um projeto que vai acontecer ano que vem, e eu falei, não, esse projeto tranquilamente, é como se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V ali, eu posso fazer ele acontecer no modelo cascata com as pinceladas em ágil, porque eu não tenho um valor propriamente gerado. A partir do momento que eu tiver esse lançamento, aí isso vem para os times para a parte de incremento, como todos os outros apps, no caso são aplicativos, já tem também nos outros shoppings. Você vê a agilidade na organização como um todo como um caminho para acelerar uma transformação digital? Com certeza, a gente na verdade já está nesse processo, não é de hoje, a gente já está nessa jornada, mas eu acho que com a fusão, eu sempre falo que eu não digo que a gente regrediu para trás, mas a gente teve que repensar muita coisa, e eu acho que esse é o futuro, realmente. Legal. E me fala, para a gente finalizar aqui, né? Que lições aprendidas você traz desse processo todo? Eu acho que a grande lição aqui, e aí falando muito com uma veia de agilista, a preocupação com as pessoas, que esse foi um cuidado muito grande que a gente teve. Existem visões diferentes, existem pessoas diferentes, como que você trabalha tudo isso. E o nosso caso, uma grande lição que a gente teve, a gente acabou fazendo esse processo, principalmente da reorg, tudo muito rápido. Então, por questões, a gente sabe que às vezes a gente não consegue no time to market que a gente precisa, mas nessa situação, se a gente pudesse, a gente teria feito isso com um pouco mais de tempo. Mas, graças a Deus, tudo ficou bem no final. Entre mortos e feridos, todos estão vivos.
Então, essa foi uma grande lição. E realmente o foco é em pessoas, que aquilo gere valor, não só para as pessoas, mas para o negócio, que isso reflita na ponta, que faça sentido o que os times estão entregando de fato. Legal. E próximos passos? Tem muitos. Eu brinco com o time que é uma jornada de pelo menos aí 5 anos, fácil. Como eu falei, a gente está com 16 times, a gente está permeando uma parte da organização no momento, que é o digital. A gente pontualmente faz consultorias para outros times que não são do digital, seja a área mais tech, quando eu digo tech, mais sistemas que não fazem parte do digital, sistemas corporativos, ou até mesmo para negócio. Então, não vamos crescer num boom desorganizado, porque aí eu acho que é onde reside um dos problemas, esse crescimento desorganizado, depois não se sabe o que faz com os agilistas. Vamos crescer de um modo organizado, cada vez atendendo mais times, e me chamo um pouco de maluca por isso, mas eu não acredito mais na proposta de que a gente tenha um Scrum Master por time. A gente tem um Agile Coach, um Agile Master, no caso, que ele vai ser dono de uma espécie de carteira de times. E esse número mágico, eu não sei ainda se vai ser 4, vai ser 5, a gente vai descobrir junto. E aí, cada vez mais que os times ganham a sua maturidade ao longo dos próximos meses, a gente consegue agregar e trabalhar com times novos que não têm essa maturidade, que não conhecem o ágil, que não estão rodando, ou que estão rodando com algumas coisas que a gente tem essas consultorias pontuais, mas que de fato precisam de alguém mais dedicado para fazer o time decolar. Legal. Só para finalizar, então, e como você vê a vinda da inteligência artificial nesse mundo todo de transformação? Tem alguma opinião sobre isso? Olha, agora há pouco até eu te falava, eu sou uma pessoa que precisa usar mais inteligência artificial, mas eu acho que é algo que veio para ficar, eu acho que é algo que vai ajudar muita gente, independente do setor. A minha única crítica, porque eu também sou professora universitária, o meu medo, na verdade, é que o ser humano emburreça um pouco por causa da inteligência artificial. Isso não vai acontecer se a gente tiver os devidos cuidados, mas eu acho que isso é inevitável, é um caminho sem volta, que a gente vai ter que aprender a usar do modo apropriado a nosso favor. Legal. Gorete, eu agradeço muito aí a sua disponibilidade, seu papo, sua palestra, e a gente está à disposição para você. Obrigada, foi um prazer. Contem comigo. Obrigado.